em 1 João capítulo 4, nós vamos fazer a leitura do verso 1 até o verso 6. Primeiro João, capítulo 4, do verso 1 ao 6. A palavra do Senhor Deus diz assim: Amados, não creiam em qualquer espírito, mas examinem os espíritos, para ver se eles procedem de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo. Vocês podem reconhecer o Espírito de Deus deste modo: todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne procede de Deus, mas todo espírito que não confessa Jesus não procede de Deus. Esse é o espírito do anticristo, acerca do qual vocês ouviram que está vindo e agora já está no mundo. Filhinhos, vocês são de Deus e os venceram, porque aquele que está em vocês é maior do que aquele que está no mundo. Eles vêm do mundo, por isso o que falam procede do mundo, e o mundo os ouve. Nós viemos de Deus, e todo aquele que conhece a Deus nos ouve. Mas quem não vem de Deus não nos ouve. Dessa forma, reconhecemos o Espírito da verdade e o Espírito do erro. Amém. Nessa noite eu quero falar um pouco com vocês sobre influenciado pelos Espíritos. Parece até tema de filme de terror, mas não é. Influenciado pelos Espíritos. Queridos, vivemos em um mundo físico, palpável, material, mas no entanto, este mundo é também espiritual. Podemos perceber as ações dos Espíritos, se formos atentos. A palavra de Deus sempre nos alertou para a manifestação ou as manifestações dos Espíritos. Ao dizer influenciado pelos Espíritos, eu quero que vocês entendam que Espíritos está em letra minúscula e também maiúscula. Vocês já vão entender por quê. Paulo, falando para nós sobre essa presença e manifestação dos Espíritos, escreve um capítulo todo da carta de Efésios, capítulo 6, falando sobre a nossa batalha espiritual. E lá ele nos ensina: a nossa luta não é contra carne nem sangue, mas contra as potestades, os principados, os poderes, que atuam neste mundo. Pedro também nos chama a atenção dos cristãos quando escreve em 1 Coríntios capítulo 5, dizendo que o diabo, nosso adversário, ele está ao derredor rugindo como um leão, procurando a quem devorar, quem tragar. É um alerta para nós, mais uma vez, sobre a nossa luta espiritual que travamos neste mundo. Sabemos também, irmãos, que além das ações operosas dos espíritos malignos, há também a ação operosa e manifestante do Espírito de Deus. Por isso que eu disse para vocês que os Espíritos aqui estaria em letra minúscula e em letra maiúscula.
Quando é para falar dos espíritos deste mundo, é letra minúscula. Quando é para falar pelo Espírito de Deus, é uma letra maiúscula, porque é o próprio Deus se manifestando em nós. Jesus mesmo, algumas vezes, fez algumas ações e sempre ensinou que o Espírito Santo agiria. Tanto agiu por meio dele, como agiria em nosso meio e também no meio de nós. Jesus disse que nós seríamos batizados com o Espírito Santo. E ele disse: o Espírito que agora está entre vós, estará em vós. Para dizer da ação que o Espírito Santo faz na vida de cada salvo que crê e confessa o Senhor Jesus Cristo. Então, o Espírito Santo, nessa ação que Jesus nos ensinou, manifesta na minha vida, manifesta na sua vida, manifesta na vida do irmão que está ao seu lado, manifesta na vida daqueles que estão em Cristo, em todo o mundo, porque o Espírito Santo está na igreja, para que então a obra do Senhor continue a ser feita. Ok? Então, lembrando da palavra de Cristo, ele apresentou o poder do Espírito e a ação do Espírito Santo no nosso meio como um consolador, aquele que iria nos batizar, aquele que iria convencer o homem da justiça, do pecado e do juízo de Deus. O Espírito Santo está entre nós, ele permeia a igreja do Senhor Jesus. É ele que concede dons aos homens. É Ele que faz com que os homens percebam a manifestação e a graça de Deus em suas vidas. O apóstolo João diz para nós então aqui nestes versos, do versículo 1 até o versículo 6, que nós somos influenciados, e todo mundo é influenciado pelos Espíritos. Aqueles que não conhecem o Senhor Jesus são influenciados pelos espíritos deste mundo vil, que vem da parte do diabo e dos seus anjos caídos. Estes são os espíritos que a Bíblia se refere. Já nós que confiamos no Senhor Jesus e temos uma aliança com Ele, somos influenciados pelo Espírito Santo de Deus, que habita em nossa vida. Quero pensar com vocês aqui no primeiro termo do capítulo 1, do versículo 1, ao versículo 3, sobre quais espíritos são revelados. O Espírito de Deus e o espírito dos falsos profetas, que lá no versículo 6, o apóstolo João vai chamar de o espírito do erro. Então João, lembra que eu falei que João trabalha muito com dualidade? Carne, espírito, Deus, diabo. Agora ele pega mais uma dualidade para nos ensinar. Essa dualidade é os espíritos dos falsos profetas, que também são determinados aqui como o espírito do erro, e que indica de onde ele vem, o espírito do mundo. Essa é a classe do espírito maligno que João vai falar aqui. E aí ele diz do contraponto disso, que é o Espírito Santo, o Espírito de Deus. Então nós vamos conhecer nesse texto quais são estes espíritos revelados. Queridos, a palavra de Deus nos orienta que nós devemos ficar atentos a respeito do assunto da manifestação espiritual. E que nós devemos estar alerta, porque como já disse aqui, a ação espiritual está em todo o tempo. Não existe nenhum só momento em que nós não estamos cercados pelos anjos caídos. Não existe nenhum só momento que nós não estamos dispostos e cheios, ou pelo menos na presença do Espírito Santo. Ou seja, a luta espiritual na vida do crente não acaba nunca. A luta espiritual na vida do crente é em todo tempo, até enquanto dorme. O crente está nesta luta espiritual.
porque agora ele tem o Espírito de Deus em sua vida, e ele tem como opositor os espíritos que atuam neste mundo tenebroso. Abra comigo rapidamente 1 Tessalonicenses capítulo 5. Olha o que o apóstolo Paulo fala sobre essa ação, quando ele diz que nós devemos ficar atentos a respeito deste assunto. O apóstolo Paulo vai dizer para nós, 1 Tessalonicenses 5, do 19 ao 22, não apaguem o Espírito. Ele está falando de quem? Do Espírito Santo, do Espírito Santo que atua na minha vida, que atua na sua vida, que atua nesta igreja. Não trate com desprezo as profecias, vírgula, mas ponham à prova todas as coisas e fiquem com o que é bom. Afastem-se de toda forma de mal. Por que o apóstolo Paulo está dizendo, olha, não despreze as profecias, mas, aí ele põe um porém, ponham à prova. A ideia do apóstolo Paulo, irmãos, é que nós precisamos pôr à prova todo o Espírito. É a mesma palavra do que o apóstolo João diz aqui, amados, não creiam em todos os Espíritos, mas examinem os Espíritos, para ver se eles procedem de Deus. Pastor, como é que eu vou conseguir examinar Espírito? Eu nem fiz curso com os caças fantasmas. Eu nem sei aonde eles se manifestam, como se manifestam, quem são, quem não são. É aí que está a chamada de Deus para as nossas vidas nesta noite. Nós precisamos ser um povo alerta, e a ação de Deus é através do Espírito Santo, nos abrir os olhos, irmãos, para que a gente possa discernir corretamente qual ação espiritual nós estamos vivendo. Da onde vem o problema espiritual, ou quem é que está falando, em nome de quem está falando. O apóstolo João, ele diz aqui, quando ele fala dos falsos, dos espíritos do lado negativo, ele vai usar 3 coisas. Ele vai dizer, estes espíritos, primeiro, eles vêm por meio dos falsos profetas. Então nós temos aqui uma norma já para distinguir se o Espírito é de Deus ou não. Se ele vir como forma de falsa profecia, ele não é de Deus. Como é que eu sei isso? Como é que eu conheço um falso profeta? Se eu conheço as Escrituras. Se eu conheço as Escrituras, eu vou conhecer um falso profeta. Se eu sei o que é verdade da palavra de Deus, ninguém me manobra, ninguém me engana. Segunda coisa, o espírito é do erro. Olha que coisa interessante, porque Jesus se apresenta como eu sou o caminho, a verdade, e o espírito contrário é o espírito do erro. Ou outro momento Jesus disse, ele vem do pai dele, que é o pai da mentira. Ou seja, se alguém que está falando algo para você, está falando algo que não condiz com os ensinos de Deus, é um espírito enganador, é o espírito do erro. De novo, como é que eu vou discernir isso? Se eu conheço as Escrituras. Terceira coisa que ele fala, esse espírito também é o espírito que vem do mundo. Ele tem a articulação deste mundo. Ele vem muitas vezes, irmãos, com as vozes deste mundo, com conceitos humanos, mundanos e não espirituais. Nós vamos ver um pouquinho daqui a pouco na frente, falando sobre a questão da carne. Como é que eu defino se esse espírito é de Deus? Eu vou reconhecer se ele é espiritual ou se ele é mundano. Se ele é mundano, eu já vou caracterizar, esta obra não vem do Espírito de Deus, ele está vindo de um espírito do erro, ele está vindo de um espírito que fala com a voz do mundo, ele está vindo de um espírito que é enganador, é o espírito do erro. Então, irmãos, a palavra de Deus nesta noite é para nos alertar.
O texto fala a respeito do Espírito Santo, mas também adverte sobre coisas que vêm dizendo ser do Espírito, lá em 1 Tessalonicenses, mas não são. Quantas pessoas hoje estão falando em nome de Deus, mas todas as coisas que saem dos lábios dela não são parâmetros junto com a palavra. Se você pôr a palavra e pôr o que essas pessoas falam, não se sustenta o que elas falam. Então nós vamos ficar com os nossos parâmetros. Irmãos, quais são os espíritos? Como eles são revelados? As Escrituras também nos preveniu, e preveniu todos os cristãos, sobre o aparecimento desses falsos profetas. Como que eles vão se manifestar, os espíritos contrários? Através dos falsos profetas. Olha o que Jesus nos ensinou, Mateus capítulo 7, versículo 15. Tem crente que fala, mas eu não sabia. Irmão, é crente desavisado que não lê as Escrituras, porque falso profeta está cheio por aí. Jesus na época dele já tinha, e ele já diz como que a gente sabe que é falso profeta. Cuidado com os falsos profetas. Eles vêm a vocês vestidos de peles de ovelha, mas por dentro são lobos devoradores. Como que eu vou reconhecer? Versículo 16: vocês os reconhecerão por seus frutos. Eles estão aí. Os falsos profetas são reconhecidos pelos seus frutos, queridos. É por isso que eu já falei aqui para vocês que a gente não pode ser crente bobo, que fica embasbacado com o camarada, porque não, mas olha a igreja dele, olha, ele tem programa na televisão, ele fala no rádio, olha só como ele é chique, como ele é próspero, né? Que hoje a palavra do momento é próspero, né? Esse pastor é próspero, tudo que ele fala o pessoal vai atrás, tudo que... Quem falou que prosperidade em ministério é a autenticidade de Deus? Quem falou? Uma vez uma pessoa falou, não, mas olha lá, a igreja dele cresce. Meu irmão, o islamismo cresce também, é o capeta que está lá no islamismo. Tudo que é coisa ruim cresce também. Crescimento, irmãos, não dá a ninguém a autoridade de estar falando em nome de Deus. Então tome muito cuidado com isso, porque nem sempre o que cresce vem do Senhor. Eu preciso ter outras ações para descobrir se aquilo ali é do Senhor ou não. Primeiro eu preciso conhecer quem é o camarada que está na frente desta igreja, quem é o cara que está falando em nome de Deus. Vai viver um pouco com ele, come um quilo de sal com ele, vai saber o que ele faz, o que ele não faz, como ele trata as pessoas, como ele deixa de tratar, como ele vive, como ele deixa de viver. Puxa a capivara do camarada para ver se está tudo ok na vida dele, porque a Bíblia não diz, irmãos, que é pela beleza do ministério, não diz que é pela prosperidade dos bens. A palavra de Deus diz que é por causa dos frutos que você vai conhecer. É o caráter. É reconhecer como aquela pessoa vive a sua vida em todo o tempo. Não só a vida bonitinha na frente da televisão. Não só a vida bonitinha na frente do ministério. Por isso Jesus disse que muitos são líderes que são por fora ovelha e por dentro lobos vorazes. Cuidado com os falsos profetas. Jesus avisou. A palavra de Deus lá em Atos também diz para nós um aviso muito importante. Atos capítulo 20. Olha aí o que a palavra de Deus nos diz, o apóstolo Paulo em Atos capítulo 20, versículo 28 ao 30. Cuidem de vocês mesmos e de todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo os colocou como bispo, para pastorearem a igreja de Deus que ele comprou com o seu próprio sangue.
Sei que depois da minha partida, lobos ferozes penetrarão no meio de vocês e não pouparão o rebanho. E dentre vocês mesmos se levantarão homens que torcerão a verdade a fim do quê? De atrair os... Será que hoje tem isso por aí? Igreja que dá uma torcidinha na verdade para caber mais? Para deixar o camarada se sentir bem na igreja? Para dizer para o camarada, não, fica assim mesmo, não tem problema não. Age do jeito que você quiser. Destrói a sua família do jeito que você quiser. Vive aí do jeito que você quiser. Faz as bagunças do jeito que você quiser. Casa, separa, casa de novo. Hoje é moda até no meio dos pastores. Há um ano, pouco atrás, 2 anos, a gente teve um escândalo muito grande no Conselho de Pastores de São Paulo, porque o pastor que era presidente do Conselho de Pastores de São Paulo, lá da Batista do Bom Retiro, ele separou e casou com outra mulher. Eu esqueci o nome dele agora. Pastor. Hã? Não, outro, esse fugiu o nome dele agora. Mas eu fiquei sabendo agora que ele fez pior. Ele separou da outra e casou com outra de novo. Já está na terceira. O que você acha que essa igreja vai fazer daqui a um tempo? O que você acha que os membros dessa igreja vão fazer daqui a um tempo? Não tem problema de separar e casar de novo. Aí depois uma outra também não gosta. Então, já que não tem problema separar e casar de novo, não tem problema separar da segunda e casar de novo. Então não tem problema separar da terceira e casar de novo, não é verdade? Daqui a pouco eu não duvido nada, pastor com harém, meu amigo. Do jeito que o negócio anda. Como é que você conhece se o Espírito é de Deus ou não? Fruto. Quando os pastores não ligam mais para a palavra de Deus, querem dar uma torcidinha para caber tudo dentro da sua igreja, você sabe que ali o Espírito de Deus não está comandando mais. É o falso profeta. Olha outra coisa que o texto aqui também nos ensina, 2 Pedro, falando sobre o que seria o aparecimento dos falsos profetas. 2 Pedro, capítulo 2, verso 21. O apóstolo Pedro vai nos ensinar a respeito disso. Teria sido melhor que não tivessem conhecido o caminho da justiça, do que depois de o terem conhecido, voltarem as coisas para o santo mandamento que lhes foi transmitido. O que o texto, 2 Pedro, nos ensina? Alguns que estão no meio do caminho, estão andando bem com o Senhor, estão fazendo as coisas que deveriam ser feitas, mas que de repente eles abrem mão, eles se esquecem daquilo que faziam, daquilo que deveriam fazer, daquilo que deveriam agir, e eles começam a andar contra a palavra de Deus. Cuidado, irmãos, o espírito do erro, o espírito do falso profetismo, as coisas que os falsos profetas estão trazendo para dentro da igreja, que estão muitas vezes ludibriando os ouvintes. Paulo diz, olha, nos últimos tempos o povo vai ter coceira no ouvido e andar atrás daquilo que gosta de ouvir. É o espírito do erro que está liberado. É o falso profetismo que está em grande escala. Graças a Deus, irmãos, que não tem só esses espíritos. E nós precisamos então reconhecer esses espíritos, mas acima de tudo, reconhecer a ação do Espírito de Deus. E o que a Bíblia diz para nós? Que os que confessam a Cristo fazem também pelo Espírito Santo. E esses que conhecem a Cristo e fazem pelo Espírito Santo de Deus, não fazem nada assim superficialmente, mas fazem de maneira franca e ousada, andam como Jesus andou,
e manifestam isso nas suas obras. A ação de quem anda no Espírito e é reconhecido pelo Espírito de Cristo está aí em 1 Coríntios capítulo 12. Olha aí o que o apóstolo Paulo vai escrever para esta igreja. 1 Coríntios capítulo 12, versículo 3. 1 Coríntios 12, 3 diz: por isso eu lhes afirmo que ninguém que fala pelo Espírito de Deus diz Jesus seja amaldiçoado. E ninguém pode dizer Jesus é o Senhor, a não ser pelo Espírito de Deus. Ah, pastor, mas que isso? Se eu perguntar para o cachaceiro ali, Jesus é o Senhor, ele vai falar, é claro, porque você está tirando a palavra fora do contexto. Por que o apóstolo Paulo está dizendo que não era possível falar que Jesus é o Senhor? Porque você estava num ambiente romano, aonde o Senhor era César. E se você falasse que o Senhor era Jesus, o que você colocava? A sua cabeça a prêmio. Você podia morrer por dizer que Jesus é o Senhor. Então é isso que o apóstolo Paulo está dizendo. O apóstolo Paulo está dizendo: sabe como você conhece alguém que tem o Espírito de Cristo na vida dele? Ele é um caba macho, se fosse na versão nordestina. Ele é um cara arretado, ele não abre mão não, ele vai a fundo na coisa. Ele serve a Jesus em todos os princípios da vida dele. Inclusive ele anuncia Jesus, e nem que isso lhe custe o seu próprio pescoço. O que nós estamos vendo hoje em dia, irmãos, é que algumas pessoas que dizem que andam com Jesus não têm essa mesma ousadia, não têm essa mesma vontade de declarar que Jesus Cristo é o Senhor. Tem medo, tem receio. Ah, o que vão dizer de mim? Vão me chamar de crente de igreja, vão ficar falando que eu sou muito Caxias, vão dizer que eu estou muito apegado às coisas religiosas. A gente tem que dar uma maneiradinha. Em nenhum momento do Evangelho a gente percebe pessoas que andam com Cristo, que têm o Espírito de Deus, abrirem mão dos seus princípios e da sua vida com Ele, mesmo em face à morte. Então Jesus diz: esses aí vocês vão conhecer que o Espírito de Cristo, o Espírito de Deus está neles. É nesses. É quando vem a perseguição que nós conhecemos realmente quem são aqueles que estão com Cristo, em quem tem o Espírito de Deus e quem não tem o Espírito de Deus. Aí Paulo também diz, o texto também diz que o espírito dos falsos profetas, ou do erro, são aqueles que não dizem que Jesus veio em carne, né? Ele vai dizer lá, vocês podem conhecer, 1 João 4,2, o Espírito de Deus deste modo: todo que confessa que Jesus Cristo veio em carne procede de Deus, mas todo espírito que não confessa que Jesus veio em carne, não procede de Deus. Eu vim de uma igreja, um tempo, que trabalhava muito com questão de libertação, cura interior, cura desinterior, cura de qualquer jeito, libertação financeira, libertação não sei das quantas, libertação. E de vez em quando o pastor fazia uns negócios lá e tal, iam uns irmãos lá e ficava endemoniado. E quando ficava endemoniado ele dizia: quer ver? Quando não tinha certeza se o camarada estava endemoniado ou não, dizia para ele assim: confessa que Jesus veio em carne. Aí o cara não confessou. Uma vez eu ouvi falar uma frase do Augusto Nicodemos Lopes que eu gostei muito e eu acho que é importante para a gente citar aqui. Ele disse: o maior demoniado, o mais problemático, é aquele que está na igreja sentado do nosso lado, sem manifestar nada. Gente, é bobagem. Claro que o diabo pode falar isso, não é isso que o texto diz. O que o apóstolo João está ensinando aqui é que aqueles que estavam lá no meio da igreja, que eram gnósticos,
que diziam que Jesus não era o mesmo que estava na cruz, aqueles que eram da seita de Serente, os serentistas, que diziam que o Espírito de Cristo veio em Cristo na hora do batismo, veio em Jesus humano na hora do batismo, e na hora da morte o Espírito de Cristo saiu e quem morreu lá foi um Jesus humano. É esse tipo de gente que João está dizendo, esses não têm o Espírito de Deus, são os hereges, irmãos. Não é nego que fica endemoniado não, porque o que está endemoniado a gente já sabe. O grande problema são aqueles que não se manifestam. Sabe como foi a manifestação demoníaca na vida de Judas? Ele não caiu no chão, ele não estribuchou, ele não rodou igual cobra no meio do banco, ele não pulou igual Saci Pererê, ele não deu voador em ninguém, ele não tentou matar ninguém assim. Mas a Bíblia diz, o demônio, o diabo entrou nele e ele saiu para negar Jesus. Esse é o pior espírito que pode atuar na minha vida e na sua, que pode fazer com que você esqueça do Senhor e venha negá-lo, como o nosso apóstolo Paulo disse, olha, Demas amou este presente mundo e me abandonou. Aí que está o grande problema, é quando o poder de Satanás ganha de novo o nosso coração e nos leva para longe do nosso Senhor. Então, queridos, conhecendo os Espíritos, o Espírito de Deus se manifesta em alguém com coragem, com valores, com uma fé irresistível, com uma coisa que nunca vai deixar ele abrir mão, com conceitos permanentes. O Espírito de Deus vai se manifestar assim na vida dos seus filhos. O Espírito de Deus se manifesta dando a nós ousadia para falarmos abertamente do amor do nosso Senhor pelas pessoas não salvas. O Espírito de Deus também se manifesta em nós como alguém que tem agora ousadia para ser crente no meio de uma geração perversa e adúltera. O Espírito Santo de Deus se manifesta em nós, nos dando coragem, irmãos, para ir contra essa sociedade. Enquanto está todo mundo falando a favor de conceitos mundanos, nós estamos resistentes, pregando a palavra e resistindo com conceitos bíblicos, ainda que nos chamem de retrógrados. É aí que se manifesta o Espírito de Deus, que nos dá coragem, nos faz valente. Depois de falar um pouco a respeito então de como nós podemos reconhecer os Espíritos, o apóstolo João então vai dizer como que nós vivemos agora. E no versículo 4 e 5, ele vai dizer o seguinte, olha, esses Espíritos aí, que influenciam a gente, que influenciam a todo mundo, estes têm dois lados. Tem aqueles que são do mundo e que vão ouvir estes Espíritos. E ele diz no versículo 4, filhinhos, vocês são de Deus, e vocês já venceram, porque aquele que está em vocês é maior do que aquele que está no mundo, ponto. Aí ele diz, eles vêm do mundo, por isso o que falam procede do mundo, e o mundo os ouve. Esse espírito atua em pessoas que estão encharcadas de mundanismo. Esse espírito atua em pessoas que estão mais arraigadas às coisas deste mundo. Uma verdade, irmãos, que João retoma neste momento, é a prática dos cristãos. Ele admoesta a cada um de nós que aqueles que são do mundo serão governados pelo mundo e ouvirão o mundo. O que é um perigo para nós aqui é nós nos tornarmos, como alguns têm se tornado, cristãos secularizados. Sabe o que os cristãos secularizados têm feito? Eles têm mudado a palavra de Deus. Paulo diz lá em Corinto, tudo me é permitido, mas nem tudo. Sabe o que o cristão secularizado diz? Tudo me é permitido e tudo me convém. Nós estamos cheios de cristãos secularizados, com mente
formada por questões aí, não, agora pastor eu ouço a Bíblia, mas eu também ouço o filósofo tal. Eu ouço a Bíblia, pastor, mas eu tenho uma linha mais hegeliana. Eu ouço a Bíblia, pastor, mas eu tenho umas coisas em Freud que eu acho que são verdades absolutas. Eu escuto a Bíblia, pastor, mas tem um psicólogo lá que olha os estudos. O senhor precisa conhecer, pastor. O senhor precisava fazer psicologia, pastor. Cristãos secularizados que dão o mesmo valor a ideias, ao mesmo valor que a Bíblia. Irmãos, eu gosto de filosofia, gosto muito de alguns pensamentos filosóficos, mas nenhum deles me atrai a querer contradizer o que a Bíblia diz. Conheço pensamentos filosóficos, inclusive não há nenhum pensamento filosófico de alguém que creia em Deus verdadeiro. Todos os pais filosóficos, ou melhor, psicológicos, são pessoas na base do ateísmo. Como é que eu vou pegar uma verdade dessa para a minha vida e dizer que é igual a das Escrituras? Está cheio de gente hoje que bate no peito, não, pastor, eu sou da esquerda. Você é da esquerda? Vai ler as bobagens que Marx falava? Vai ler as asneiras que Lenin pregou? Vai ler as atrocidades que foram feitas em nome desses homens, em nome das teorias que eles levavam? Aí vem dizer para mim que é de esquerda? Irmãos, eu não sou de esquerda, eu não sou de direita, eu sou da Bíblia. Eu não sou de filósofo, eu não sou de psicólogo, eu sou da Bíblia. Eu ainda acredito numa regra, numa palavra da reforma protestante, um conceito. Este livro, a Bíblia, é a única regra de fé e prática do cristão. Eu ainda acredito que a Bíblia supre toda a nossa necessidade na questão espiritual. Eu ainda acredito que a Bíblia providencia para nós a melhor maneira de nós criarmos os nossos filhos, termos os nossos casamentos, sermos bons cidadãos. Nós não precisamos procurar em nenhum outro lugar. As Escrituras são suficientes. O que está acontecendo hoje é que os cristãos estão muitas vezes, irmãos, fechando um ouvido ou os dois para as Escrituras e abrindo os ouvidos para que o mundo está dizendo. Ora, irmãos, nós temos hoje crentes que dizem ser crentes em Cristo, que apoiam a questão de gênero. No sentido de dizer, né, de gênero no sentido dessa palhaçada que estão falando aí, de que a menina pode nascer menino, o menino pode nascer menino. Crente, de dizer para mim que apoia isso. Que crentes são esses? Que espírito eles estão ouvindo? Espírito do mundo. Esses dias eu estava vendo lá aquele Polícia 24 horas, estava passando um carro, passou lá no Polícia 24 horas. E as polícias estavam fazendo a cobertura da marcha gay que teve, acho que foi em São Paulo. No meio da marcha gay em São Paulo, um grupo correndo com uns cartazes na mão e dizendo: Jesus ama você. Eu falei, bom, evangelismo, né? Aí se apresentou lá, não, nós somos na igreja que inclui. Nós sabemos que os gays são amados, eles precisam ser incluídos na igreja. A Bíblia que eu leio diz que é para excluir, não para incluir gay na igreja. Ah, pastor, o senhor é homofóbico? Sou não? Sou homofóbico? Não. Converso com gay, trato bem gay, tem gay na minha família, não tem nenhum problema com gay. Mas dizer para mim que vai servir o Senhor sendo gay, não dá. Se você
tem esse perfil de achar que Deus abraça todo mundo, lê um pouquinho lá de Apocalipse, capítulo 20, 21. Lê 1 Coríntios 6, que diz lá que eles vão ser lançados fora. Não sou eu quem digo, é o meu Senhor, mas é a minha Bíblia. E eu não ouço o espírito do mundo, eu ouço o Espírito Santo de Deus que fala por meio das Escrituras. Nós temos que tratar mal o homossexual. De jeito nenhum. Precisamos amá-los, mas não podemos mentir para eles. Quando me perguntaram uma vez sobre a questão do homossexual, eu falei: olha, gente, a igreja não é tolerante. A igreja não tolera o pecado do homossexual, mas a igreja também não tolera o pecado do adultério. A igreja também não tolera o pecado do vício. A igreja não tolera um monte de pecado. A igreja foi chamada para ensinar as pessoas a viverem livres de seus pecados, e não para incluir as pessoas com os seus pecados. Isso não é evangelho, isso é baboseira. O evangelho, quer queiram, quer não, é excludente. Por isso que a Bíblia diz: muitos são chamados e poucos. Se fosse o contrário, se fosse para a gente abraçar todo mundo, a Bíblia chama: todos são chamados e todos são incluídos. Olha que bonito, beleza? Não precisa nem pregar o evangelho então, não é verdade? Todo mundo vai para o céu de mãozinha dada no final do tempo. Não é assim. Cuidado, porque os que ouvem o mundo são do mundo. Terceiro e último, os que são de Deus ouvem o Espírito de Deus. 1 João capítulo 4, verso 6. Nós viemos de Deus, e todo aquele que conhece Deus nos ouve, mas quem não vem de Deus não nos ouve. Dessa forma reconhecemos o Espírito da verdade e o Espírito do erro. Gente, é claro, é nítido. Às vezes eu fico olhando cristãos querendo convencer pessoas que a gente não devia nem tentar mais. Não quer ouvir. Eu fico às vezes vendo aquelas brigas lá com aquele político lá, o Jean Willis, com o Bolsonaro, não sei o quê. Cara, esse cara não quer ouvir. Ele teve a patifaria esse dia de falar que todo negro tinha que ser macumbeiro. Crente negro não pode ser evangélico. Negro tem que ser macumbeiro, porque a raça veio de lá com a macumbaria. Olha que absurdo. Meus irmãos aqui já ficaram preocupados, né? Isso é uma baboseira, gente. Aonde já se viu dizer... Agora, fica perdendo tempo de falar com um cara desse? Olha o que a Escritura me diz. Nós viemos de Deus, e todo aquele que conhece a Deus nos ouve. Quem conhece Deus, irmãos, ouve as Escrituras. Quem conhece o Senhor, ouve o que o Espírito Santo fala. Mas quem não vem de Deus, está com tapa-ouvido de cera desse tamanho. Porque ele ouve quem? Ele ouve o mundo, os conceitos deste mundo, os conceitos lindos e maravilhosos, né? Da aceitação de todas as coisas. Os conceitos tão... Eu fico pensando, nesses caras vivem, eu acho que no país da lista das maravilhas, com as baboseiras que eles falam. Eles não vão nos ouvir, irmãos. Nós vamos continuar brigando com eles. Nós vamos continuar falando A e eles Z. A distância é enorme. Mas não se preocupe, preocupe-se com você. Será que você está ouvindo aquilo que vem de Deus? Olha a palavra que o Senhor Deus nos dá em Romanos capítulo 8, para nós encerrarmos. O verdadeiro cristão tem interesse nas coisas de Deus. O verdadeiro cristão tem desejo pelas coisas de Deus. O verdadeiro cristão tem vontade de aprender mais de Deus. O verdadeiro cristão está aberto para viver de acordo com a palavra de Deus. Romanos capítulo 8,
Vou ler a partir do versículo 4. A fim de que as justas exigências da lei fossem plenamente satisfeitas em nós, que não vivemos segundo a carne, mas vivemos segundo o Espírito. Quem vive segundo a carne tem a mente voltada para a carne e que deseja o que a carne deseja. Mas quem vive de acordo com o Espírito tem a mente voltada para que o Espírito deseja. Faz uma avaliação rapidamente da tua vida. Você vai mais pelo que a carne deseja ou pelo que o Espírito deseja? Continuando, a mentalidade da carne é morte, mas a mentalidade do Espírito é vida e paz. A mentalidade da carne é inimiga de Deus, porque não se submete à lei de Deus, nem pode fazer. Irmãos, quem anda na carne não quer saber o que Deus pensa a respeito daquela coisa. Eu briguei com fulano, briguei mesmo, se tivesse uma faca eu matava. Quem que fala assim? Quem não conhece Deus. Porque isso é da carne, irmão. A vontade de Deus é: eu briguei, eu preciso me arrepender, eu preciso pedir perdão, eu preciso consertar. A lei, porque não se submete à lei de Deus, nem pode fazê-lo. Quem é dominado pela carne não pode agradar a Deus. Bom, não tem jeito. Entretanto, vocês não estão sob o domínio da carne, mas do Espírito. Se de fato o Espírito de Deus habita em vocês. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, não pertence a Cristo. Simples. A ação do apóstolo João aqui agora é nos lembrar. Você já conhece como é a manifestação dos Espíritos. Você sabe que os Espíritos vão se manifestar por meio dos falsos profetas. Você sabe que eles virão por meio das coisas deste mundo. Você sabe que eles vão andar e tentar levar você para o erro. Então está muito claro. E eu sei que eu tenho o Espírito de Deus. E como é que esse Espírito de Deus age? Como Ele fala comigo? Como eu posso ser obediente a Ele? Como eu tenho desejo no meu coração que é diferente do desejo das pessoas deste mundo? Como muitas vezes o que eu vou falar com a pessoa deste mundo, ele vai falar A, eu vou falar Z, porque a minha mente é transformada. O apóstolo Paulo diz: nós temos a mente de Cristo. O mundo não nos entende, irmãos. Se nós andamos com Cristo e amamos ao Senhor e conhecemos a sua palavra, nós vamos nos tornar cada dia mais distantes dos conceitos deste mundo. Se você pensa em tentar convencer este mundo, pare. Este mundo não quer ser convencido. Nós estamos aí às vésperas de uma eleição, né? E o pessoal fica assim: tem que votar em crente. A gente tem que ter crente lá. A gente tem que ter isso, a gente tem que ter pastor, a gente tem que ter não sei o que lá na política. Eu fico com medo danado. Não sei se a gente vai conseguir influenciar esse mundo dessa maneira. Porque em nenhum momento das Escrituras você vê lá Jesus mandando as pessoas serem políticas. Não é? Ele mandou a gente ser o quê? Missionário. Convence as pessoas do amor de Deus. Quando nós conseguimos levar isso a cabo, irmãos, então nós vamos ter cumprido o projeto de Deus para essa humanidade. A humanidade não vai ser mais feliz se tiver mais um crente no meio político. A humanidade vai ser mais feliz se a igreja cheia do Espírito Santo estiver fazendo diferença aonde ela está. Esse é o propósito de Deus para nós. Vivemos uma vida no Espírito. Quero terminar com algumas perguntas.
Você tem identificado os espíritos? Você consegue perceber? Quando aquilo ali é uma ação contrária, não é de Deus para a tua vida? Ou quando é de Deus? É natural para você quando uma manifestação é de Deus ou quando não é? Você consegue discernir? Opa, aquilo é de Deus, opa, aquilo não é de Deus. Você consegue perceber se você tem conduzido sua vida pela voz que vem de Deus? Ou será que você tem conduzido a sua vida pela voz que vem do mundo? É isso que João nos trata nessa noite. Como filhos de Deus, e é isso que ele começa a dizer para nós, que nós somos, no versículo 2, né? Ele vai falar sobre isso, que nós procedemos de Deus, como filhos de Deus, que foi o tema que ele acabou de usar há pouco tempo atrás, em alguns, no capítulo anterior. Você precisa identificar os espíritos. Você não pode ser alguém que vai bater na testa depois e falar: nossa, mas eu nem percebi. Você não tem essa desculpa, porque o Espírito de Deus está em você. Você tem a palavra de Deus, você tem o ensino do Espírito, você tem o ensino da palavra. Então não adianta depois falar que a vaca foi pro brejo agora, pastor, já era, dei mancada. Que voz você está ouvindo, querido? A voz do Espírito? Ou a voz do Espírito de Deus? Ou a voz dos outros Espíritos? Esses tempos atrás, eu estava conversando com o pessoal, falando quanto hoje é difícil o nosso trabalho de pastor. Porque muitas vezes a ovelha não come só na igreja. Come na sua igreja, depois vai lá pastar na outra igreja, depois vai lá pastar na outra igreja, depois vai pastar lá na televisão, né, no frente das outras igrejas lá. Cuidado com o que você está ouvindo, porque nem todo mundo que diz que fala em nome de Deus está falando verdadeiramente no nome dele. E você precisa discernir isso para a tua saúde espiritual. Amém? Vamos orar? Senhor, reconhecemos que estamos numa batalha espiritual. Sabemos que nessa batalha espiritual, muitas vezes, Satanás e os espíritos que atuam neste mundo vil querem, ó Deus, ludibriar a nossa mente e coração. Somos tentados por eles a não ouvir a tua voz e a ouvir a voz deste mundo. Somos persuadidos algumas vezes, Senhor, ao erro, ao engano. Tem misericórdia de nós. Livra-nos, Senhor. Dá-nos, ó Deus, um discernimento apurado para reconhecer os falsos profetas, o espírito do erro, o espírito deste mundo. E acima de tudo, Senhor, dá-nos a sensibilidade de reconhecermos o Espírito de Deus. Dá-nos também zelo pela Tua Palavra, porque ela é o juiz nas nossas vidas. Ajuda-nos, Senhor. Nós clamamos a Ti, em nome de Jesus. Amém.